Pessoal, hoje nós vamos ver um pouquinho sobre dons espirituais. Vamos ver como receber dons espirituais. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. O 2, 1 em diante diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousaram uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Estava pensando sobre o estudo de hoje, e aí eu resolvi falar então um pouquinho sobre isso. Como receber dons espirituais. Existem várias teorias mirabolantes a respeito de como receber dons espirituais. Então a gente vê muitas pessoas falando besteira a respeito disso. Eu vou tratar um pouquinho aqui a respeito do dia em que o Espírito Santo foi enviado aos discípulos. E aqui estava sendo cumprida então a profecia que o profeta Joel trouxe. Joel 2:28 diz assim: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos, vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naquele dia, derramarei o meu espírito. Essa foi a profecia. Joel 2:28 e 29. Então aqui no Atos 2 está o cumprimento dessa promessa. E é por isso que eu quero falar como receber dons espirituais. Porque há muita controvérsia a respeito disso, mas há muita besteira sendo falada a esse respeito. Então a primeira coisa que eu quero falar aqui é como receber dons. Como receber dons. No versículo 1 diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então, para se receber dons espirituais, precisa haver uma busca. Mas uma busca sincera e verdadeira. Sem busca não há dom. Esses discípulos aqui, eles estavam reunidos no mesmo lugar há cerca de 40 dias. Há outros textos que dizem que era cerca de 120 pessoas. E eles estavam numa busca incessante para que o Senhor então cumprisse, porque logo depois que Jesus disse aqui, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, tal. O que aconteceu no verso 9? Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas. Então Jesus subiu ao céu. E nós não podemos nos esquecer disso. Disse essas palavras, mas recebereis poder, e subiu para o céu. A partir disso aqui, os discípulos então ficaram numa expectativa e numa busca incessante para que se cumprisse aquilo que o próprio Senhor disse. E para que se cumprisse aquilo que estava escrito lá pelo profeta Joel. Então, não há como receber nada de Deus se não houver busca. Não há nenhum tipo de método para que se alcance dons espirituais fora do que está escrito. O profeta Joel havia dito. E os discípulos, então, estavam na expectativa, estavam buscando para receber aquilo que estava escrito e aquilo que foi dito a eles pelo próprio Senhor Jesus. Para receber precisa haver busca. O que está faltando hoje? O que está acontecendo hoje que as pessoas não são mais batizadas com o Espírito Santo? Vocês percebem? Vamos pegar
Aqui o Eduardo e a Lara, acho que são os mais novos convertidos aqui, né? É o Eduardo e a Lara. Se for perguntar para eles, nesse período de... 3 anos, é verdade, 3 anos. Eles são frutos da pandemia. Nesse período de quase 3 anos, quantas coisas ou quantos batismos no Espírito Santo vocês viram no nosso meio? Eu nem sabe o que é isso. Eu não vi nenhum. Tá feia a coisa, hein? É porque ela não viu ou é porque não aconteceu? Porque não aconteceu. E por que não aconteceu? Porque não há busca. Porque se houvesse busca, se houvesse uma expectativa de cumprimento da palavra de Deus no nosso meio, eles tinham visto nesses 3 anos, Marcelo também. Agora está dando, né? Semana que vem dá 3 anos exatos. É porque não tem mais busca. Nós não estamos mais buscando as promessas. Essa é uma promessa que se cumpriu aqui em Atos, quer dizer, é verdadeira, porque se cumpriu. E se cumpriu aqui com os discípulos, por que não iria se cumprir conosco hoje? É porque não tem busca, gente. Nós estamos cada vez mais buscando menos. Cada vez nós estamos buscando menos. É por isso que eles, há quase 3 anos, não viram acontecer no nosso meio. De quem que é a falha? De quem que é a falha? A falha é minha. Eu não posso dizer a falha de vocês, se vocês não forem batizados no Espírito Santo, porque a falha é de vocês. Não é não. A falha é minha. Eu estou errado. Eu preciso achar uma maneira de ensinar vocês a buscar mais. Porque a maneira que eu estou ensinando vocês não surtiu efeito ainda. Isso quer dizer que eu não quero, ou eu não estou ensinando vocês a buscar? Estou ensinando, mas não está sendo eficaz. Eu preciso achar uma maneira melhor de ensinar vocês a buscar mais. Eu falo para vocês, se houvesse isso, né, eu diria que eu tenho. Se houvesse inveja santa, eu teria inveja santa. É que não tem inveja santa, né? Mas eu acho incrível o que as igrejas Assembleia de Deus, principalmente a Belém, faz. Gente, a pessoa se converteu hoje, amanhã já está batizando no Espírito Santo? O que é isso? Ensino, busca. Agora nós aqui, só que nós temos uma vantagem, que eu acho que eles têm inveja santa nossa. Eles são batizados no Espírito Santo, mas não conhecem nada de Bíblia. Entrou lá, 3, 4 anos, viu? Fala um versículo, não sei nem onde está escrito. Nós aqui não, a gente já sabe, né? Mas eu acho que eles têm inveja santa nossa também. Como nós conhecemos a Bíblia. Sério, nós precisamos aprender com a Assembleia. Nós precisamos aprender com a Assembleia. Porque as pessoas elas são batizadas com o Espírito Santo, gente. E nós não podemos achar que está tudo bem, que está tudo legal. Não está tudo bem, não está tudo legal, não. E não adianta eu chegar aqui e jogar a bomba na mão de vocês. É vocês que não buscam. Não sou eu que não estou ensinando com eficácia. Porque se eu estivesse ensinando com mais eficácia, todo mundo aqui estava batizado com o Espírito Santo. Então é difícil. Vocês pensam que é fácil para mim estar falando isso aqui? Seria muito mais fácil eu chegar e dizer, você, Marcelo, não busca, há 3 anos não buscou? Não. Já terminou de estudar todo o Novo Testamento e está terminando o Antigo Testamento. É difícil para mim, mas eu tenho que admitir isso. Porque jogar nas costas dos outros é fácil. Nós precisamos ser mais eficazes no nosso ensino. Porque está faltando busca no nosso meio. Está faltando busca. Está tendo oração? Está tendo oração. Mas não é só a oração. A busca é muito mais intensa. É muito mais objetiva. Porque, vamos no nosso culto de oração aqui. Eu vou falar para vocês alguns porquês. No início, nós fazíamos culto de oração, nós chegávamos... primeiro, a gente sentava uma rodinha, a gente compartilhava uma palavra rapidinho e dele oração. E ficava, e orava, tal. Hoje, se a gente não trouxer uma meditação, gente, o nosso culto de oração dura 15 minutos.
Porque não tem mais oração. E se alguém não levantar a voz aqui, fica aquele silêncio. Todo mundo orando em espírito de oração. Não, gente, oração é para se rasgar. É para se derramar na presença de Deus. Não precisa ter vergonha, não. Pode chorar, pode, né? Não tem problema nenhum. Mas nós precisamos colocar uma meditação na palavra, porque senão o nosso culto de oração está difícil. Então está faltando busca. Está faltando oração. E a falha é minha. A falha é minha. Não adianta eu inventar coisa. Eu vou inventar coisa aqui nova. Não vou inventar coisa não. Eu tenho que buscar em Deus. Até agora Deus não me deu uma estratégia. Então eu não vou inventar. Vou lá na outra igreja ver como é que vocês estão lá na assembleia, né? Como é que vocês fazem para o povo ser batizado? A gente faz isso. Vou trazer para cá também. Não é isso não. Aí eu estaria copiando os outros lá. Eu preciso da estratégia que Deus tem aqui, para nós. Eles têm a deles lá. Glórias a Deus por isso. Nós precisamos ter a nossa aqui. Que é diferente do que eles fazem lá. Porque aqui é um povo, lá é outro. A maneira de trabalhar lá é outra filosofia de trabalho. Se eles levar daqui para lá, o que nós fazemos aqui não vai dar certo lá. Agora, se nós trouxer de lá para cá o que é feito lá, aqui não vai dar certo também. Precisa vir de Deus. Qualquer trabalho, qualquer estratégia de trabalho na igreja precisa vir de Deus. Eu ainda não tenho uma estratégia nesse sentido. Então, por isso que eu falo para vocês, a falha é minha. Louvo a Deus, porque Deus levantou o Morivaldo, Toninho, Mike, para vir orar aqui no domingo de manhã. É uma estratégia? É uma estratégia. Só que quem está vindo? Esses dias, eu acho que o número maior foi 11. No passado tinha 3. Mas é uma estratégia? É uma estratégia de oração. Mas de busca é muito mais profundo. E nós precisamos buscar em Deus. Eu preciso buscar em Deus. Vocês precisam buscar em Deus, porque a vida íntima é sua e Deus. E às vezes a estratégia, ela não vem do céu para mim, vem através de alguém. Pode ser que Deus dê uma estratégia para você lá na sua casa, e você começa lá na sua casa e contagia todos nós aqui. Então, não se consegue ou não se alcança dons espirituais sem busca. Eu, claro, concordo que sempre parte da liderança o ensino. Mas eu posso saber e não praticar. Eu acho que, infelizmente, o que está acontecendo é que as pessoas hoje, por causa de tanta teologia errada, fez com que as pessoas, hoje, nós não estamos... Porque os dons espirituais, qual é a função dos dons? Para crescimento da igreja. Ele é para ser usado na igreja, né? Para edificação da igreja. Mas nós hoje, nós não estamos mais querendo participar, deixa eu ver se eu consigo falar, da igreja. Nós estamos cristão individualista. Eu busco a Deus para Deus resolver o meu problema, a minha dificuldade e só. Eu não busco Deus pelos dons, porque os dons é para mim dividir com a igreja. Eu não estou mais me esforçando pela obra de Deus. Eu não quero compromisso com a obra de Deus. Eu quero que Deus resolva os meus problemas e Deus me dê aquilo que eu estou pedindo, mas eu não quero fazer nada em troca disso. Eu acho que isso é um dos motivos que hoje não há o batismo no Espírito Santo. Porque as pessoas não querem ser usadas por Deus. Em trocadilho, as pessoas estão querendo usar Deus, mas não querem ser usadas por Deus. Também. Isso é uma verdade que está acontecendo nos nossos dias, infelizmente. Havia uma promessa aqui, e os discípulos estavam na obediência. É uma das coisas que está em falta
no nosso meio ou em nossas vidas hoje é a obediência à palavra, mas a obediência à liderança. Está faltando isso. As pessoas não se submetem mais aos ensinos da liderança. Jesus era o líder desse grupo aqui. E ele disse assim, ó: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ele disse isso antes de partir, e foi elevado. Só que até este momento, ele dava os ensinamentos, ele trouxe os ensinamentos, e os discípulos aqui, ó, começaram a praticar os ensinamentos de Jesus. E isso fez toda a diferença, não só na vida deles, mas na sociedade em que eles viviam. Fez toda a diferença. O que fez a diferença foi a obediência à palavra. Então não adianta nada eu dizer, irmãos, nós temos culto de oração toda quarta-feira. Quantos vêm orar? Tinha 32 quarta-feira. Tinha 32 aqui orando. Não adianta nada eu falar, tem estudo bíblico aos sábados. Vocês estão vendo o número que nós estamos aqui. Não adianta nada haver uma convocação se não há adesão. Nós ainda temos uma boa adesão, glórias a Deus por isso. Mas os discípulos levaram ao pé da letra. O ensinamento ele tem objetivo, mas ele precisa ser assimilado. Não adianta nada dizer, irmãos, tem que fazer devocional. É importante fazer o devocional se você não faz. Não adianta nada. Então começa por aí, da obediência aos ensinamentos. Jesus, ele aqui foi suas últimas palavras, mas o que ele ensinou antes, a partir daqui os discípulos começaram a praticar. A partir desse momento aqui. Então precisa haver um despertamento. Se você não se despertar para os ensinamentos, para as mensagens que são pregadas a respeito da palavra, você vai viver a vida inteira frio. Está salvo? Está salvo. Mas não experimenta muitas coisas boas. Vamos supor assim, ó. Eu considero que a palavra é o nosso feijão com arroz. E os dons? Os dons é aquele bife com batatinha, com depois um pudinzinho, né, um bolo. Esses são os dons espirituais. Alguém morre se comer só feijão e arroz a vida inteira? Não. Mas não desfruta das coisas saborosas que tem a vida. Um sorvetinho geladinho, né, num calorzão desse aqui. Um refrigerante, né, que eu gosto. Mas esses são os dons. Os dons é o que vem a mais da salvação. E nós precisamos, então, querer, nós precisamos buscar, mas precisamos também nos submeter, obedecer. Porque senão, não resolve nada. Viemos aqui para orar, ajoelhamos e só, amém, amém. Não, gente. Orar é uma busca, Senhor, cumpra em mim a tua palavra. É uma busca, Senhor, como o Davi, né? Miserável homem que só reconhecer as nossas mazelas. Que não adianta a gente dar uma de santo, a gente é tudo pecador mesmo. Então tem hora que, quando nós estamos aqui junto, buscando o Senhor, nós temos que reconhecer, Senhor, eu nada sou. Eu sou um miserável pecador. Essa noite eu acordei de madrugada e lembrei de um pecado que eu tinha cometido. E me arrependi na madrugada, confessei não é assim, Senhor, amém. Não. Confessar é falar, com voz audível. Porque Deus sabe o que eu penso, mas o reino espiritual não sabe. Então a gente confessar é falar, ó, Senhor, eu pequei, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Se você mentiu, Senhor, eu pequei, eu menti, me perdoa em nome de Jesus. Então eu lembrei de um pecado que eu fiz, sem Deus me livre, tenho que confessar agora. E confessei na madrugada, hoje, essa madrugada. Então nós precisamos, diante do Senhor, nos derramar para que não haja pecado em nós. Para que não haja separação, como diz aí 59, 1 e 2. Para que não haja nada que nos separe de Deus. Para que a nossa busca ela seja pura, santa e verdadeira. E nós venhamos então alcançar do Senhor
as promessas, porque o batismo com o Espírito Santo é uma promessa. E nós não alcançamos muitas vezes porque não buscamos ou porque não obedecemos, não nos submetemos. Aqui também havia uma ordem e eles obedeceram. Ficar aonde? Em Jerusalém. Era para ficar em Jerusalém. Os discípulos estavam no lugar descrito para receber o Espírito. Se eles não estivessem aonde Jesus disse que era para ficar, eles não teriam recebido, porque eles desobedeceram. Então, vocês estão vendo como a obediência é importante para que nós venhamos a receber, assim como a busca à obediência é importante? E havia também o lugar onde viria o Espírito Santo. E João 16 diz assim: todavia digo-vos a verdade, vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vô-lo enviarei. Da onde que venha o Espírito Santo? De Deus, do céu. Para onde que Jesus subiu? Para o céu. Da onde que viria o Espírito Santo? Do céu. Então não adianta a gente criar métodos. Eu já fui em determinados cultos ou para buscar o batismo com o Espírito Santo, e eu já vi bastante erros cometidos. Apesar da gente ver que muitas vezes quando lá o Paulo, né, orou e eles receberam o Espírito Santo, Pedro, tal, mas o Espírito Santo veio do céu a eles. Não é o homem, não é o Pedro, não é o Isaías que faz com que você receba o Espírito Santo. E tem muita gente enganada. O fulano de tal vai lá, batiza com o Espírito. Não é ele que batiza. Não é não. É o próprio Deus. Então, nós não podemos esperar de alguém. Nós precisamos esperar de Deus, porque vem de Deus. Vem de Deus. E muitas vezes nós somos enganados pela nossa própria mente. Achamos que é de alguém que vem. E principalmente no meio neopentecostal, as pessoas têm muito isso. Pensam que é de alguém. Vem o fulano, nossa, se eu tocar, vou ser batizado. Não é assim. Existe um emocionalismo. Mas os dons espirituais são específicos. Eles vêm de Deus. Para que serve os dons espirituais? E muitas vezes nós não temos a noção, né? Para que servem os dons? Então, nós, primeiro, precisamos ter um conhecimento bíblico para que a gente saiba para que servem os dons. Para a gente buscar da maneira correta. Para que quando recebermos não venhamos usar de maneira errada. Então, há um motivo para que servem os dons espirituais. E os dons espirituais, eles servem para glorificar a Deus, para dar testemunho a respeito de Deus, para edificar a igreja. Então nós não podemos achar que os dons espirituais são para outras coisas. Os dons espirituais, o objetivo é glorificar a Deus, testemunhar a respeito de Deus, edificar a igreja. Então não adianta a gente esperar dons espirituais para nos enaltecer ou nos gloriar, né? Você não sabe, eu tenho um dom. Então eu me gloriando por causa disso? Não. Eu recebi porque Deus dá a quem Ele quer, a quem Ele apraz. Olha o que diz o versos 22 em diante aqui do Atos 1. Diz assim: varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível
fosse ele retido por ela. Então, os dons lhe servem para glorificar a Deus. Aquele que tem um dom espiritual, ele precisa saber que o dom que Deus lhe deu é para glorificar a Deus. Então nós precisamos ter a consciência disso. Porque quando nós não temos a consciência de que serve para glorificar a Deus, nós vamos fazer mau uso do dom que Deus nos deu. Nós não podemos achar que, porque Deus me deu um dom, eu sou melhor do que o outro. Porque Deus me deu um dom, eu sou maior do que o outro. Aí, o texto, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, diz assim: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Deus dá o dom para quem Ele quer, quando Ele quiser, mas para glorificá-lo. É Deus que dá, como lhe apraz, como Ele quer. Então não é para que eu me torne maior do que o meu irmão. O Leonardo está vindo hoje, eu sou mais do que ele, eu sou melhor do que ele. Não sou, não. Sou igual a você, viu, Leonardo? Então nós não podemos achar que, eu sou pastor, você não é nada. Não, foi Deus que me deu esse dom, glórias a Ele. Então, não é para que eu seja mais do que alguém, é para que eu use para glorificar a Deus. Eu sou igualzinho a cada um de vocês, ó. Não sou mais do que ninguém. Não sou melhor do que ninguém. Só tenho um dom que é diferente do seu. Deus me deu o dom, me chamou para pastorear vocês. Glórias a Ele. Glórias a Deus. Não glórias a mim. Eu não sou melhor. Sou igual, sou membro do corpo de Cristo. Para que eu seja corpo, eu preciso de você, Marcelo. Eu preciso de cada um para que eu seja corpo. Porque senão, se eu achar que é para o meu bel prazer, eu faço como eu quero, estou completamente errado. Então, o dom ele serve para glorificar a Deus. O dom ele serve para edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Nós não podemos nos esquecer disso. Quando alguém recebe um dom de Deus, esse dom ele se evidencia. Esse dom se evidencia. E nós vemos aqui no próprio texto, no verso 3, que diz assim: e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousaram uma sobre cada um deles. E todos viram. Então, quando Deus dá um dom para alguém, esse dom ele vai se tornar evidente para todos. E nós estamos tendo no nosso meio, Deus está usando o Mike, Deus está usando o Eduardo, e Deus está usando a Sofia em visão. Visão é um dom de Deus. Só que esse dom se evidencia. Agora, isso torna o Eduardo, o Mike e a Sofia maior do que algum de nós? Não. O que não pode acontecer, e é um erro que muitas pessoas, ou muitos líderes e muitas igrejas cometem. Deus está dando o dom para a pessoa, e as pessoas tudo correm lá. Ô Mike, vê se Deus está mostrando alguma coisa para você. Como assim? Ora aí para ver se Deus está mostrando alguma coisa para você. Sabe o que é isso, gente? Criancice. Se Deus quer mostrar alguma coisa, Deus vai mostrar, não precisa você correr lá. Se Deus quer mostrar, Ele vai mostrar. Independente se você vai lá buscar ou não, Deus vai mostrar. Ó, o Eduardo, Deus mostrou, tal, ele vai chegar e vai falar. O que acontece é que as pessoas, eu já vi isso, né, acontecer. Às vezes vai um pregador numa cidade, gente lota o lugar. Por quê? Porque o homem tem uma visão, não sei do que, de raio-x, eu já vi falar isso, né? O homem tem uma visão de raio-x. Até hoje não sei o que isso significa, mas que falavam que tinha uma visão de raio-x, tinha. Agora, outra coisa, o homem vai lá e fala o teu RG. Eu queria saber qual é o propósito, falar o RG do Marcelo. O RG do Marcelo é tal. E aí, o Marcelo não aconteceu nada.
Só falou o RG do Marcelo? Gente, isso é criancice. É brincar com os dons espirituais. Não quer dizer que isso não pode acontecer. Pode acontecer? Pode. Se Deus tiver um propósito, que contar o RG do Marcelo, amém. Mas qual é o propósito? Nenhum. Não pode ser. Então nós não podemos ser criança a respeito disso. Deus tem seus propósitos. Para que serve o dom? Para glorificar a Deus. Não o homem. Não é para enaltecer o homem. Também não é para eu sair correndo atrás e buscar a bênção, porque daí fatalmente, eu serei enganado. Porque eu estou buscando algo que, se Deus quiser que você saiba, Magda, de alguma coisa da parte dele, Deus vai vir falar aqui para você, aonde você congrega. Você não precisa sair daqui, lá na igreja do vizinho, para buscar alguma coisa. Não precisa. E não precisa, se Deus quiser falar com você, Deus vai falar. Agora, esses dias nós tivemos uma experiência incrível aqui. O irmão Irivaldo, o Naldo e o Fernando estavam trabalhando aqui, fazendo esses negócios aqui, ó. De repente chegou alguém aqui que eles não conheciam e contou toda a vida deles. E no início eles pensavam que estava meio fora de si, né? Fora de si estavam eles. Contou tudinho para eles a vida deles. Gente, se isso não é Deus, o que é? Deus falou com eles. Só que eu fiquei feliz do que aconteceu, porque eles daí trouxeram para mim. Olha o tamanho da minha responsabilidade. Eu não estava aqui, não sei o que aconteceu. E aí, pastor, é de Deus ou não é? Olha o tamanho da minha responsabilidade. Se eu falo, não é de Deus, e é de Deus, eu estou errado. E se eu falo é de Deus e não é de Deus, eu estou errado. Está vendo? Estou no mato sem cachorro. Você percebe o tamanho da minha responsabilidade? Quando a Bíblia diz assim, julgai as profecias, ele não está dizendo julgar o profeta. A pessoa que chegou aqui parecia uma pessoa meio desconexa. Mas eu vou rejeitar a profecia porque eu acho que o profeta está meio desvairado? Não. Como é que se julga a profecia? Se é coerente com a palavra ou não. Essa mulher eu nem conheço, mas ela falou alguma coisa que contradiz a palavra? Nenhuma. Ela não falou nada que contradiga a palavra. Então não posso dizer que não é de Deus. É assim que se julga a profecia. Não é pela veste da pessoa. Agora vem um todo engomadinho, chega aqui e fala um monte de palavra, mas tudo contrariando aqui é de Deus? Não, daí não é de Deus. A profecia glorifica a Deus. Deus tem seus propósitos. Então julgar a profecia não é julgar a pessoa que trouxe a profecia. É julgar se as palavras que ela disse está ou não conforme a palavra. Isso é julgar a profecia. E o que a pessoa falou? Não tem nada contrariando aqui. E além do que, trouxe coisas íntimas de cada um deles, que só eles sabiam. Então, é importante nós entender, para que quando nós venhamos a receber algo de Deus, nós saibamos nos colocar na posição correta. Porque Romanos diz que o dom que ele dá, ele não tira. Então, quando eu recebo de Deus um dom, Romanos 11:29, o dom que Deus dá, Deus não tira. Então, se Deus me der um dom e eu me desviar, for para o mundão, Deus tira o dom de mim? Não, eu vou para o mundão com o dom. E se eu morrer e for para o inferno, eu vou para o inferno com o dom. Porque Deus não tira. Romanos 11:29. Pode ler o texto aí. Que os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Ou noutra tradição diz, porque os dons e talentos são irrevogáveis. Eu recebi o dom, eu saí da igreja. Não sei, dom de visão, por exemplo. Aí, quando lá no mundo, eu vou ainda ter visão? Ou ele fica guardado? Você vai ter visão. Porque Deus, ele dá o dom, ele não tira. Ainda que você se perca, você tem o dom. Uma hora, quando você menos espera, eu vou contar uma experiência de um pastor. Vocês não o conhecem, mas é um amigo meu. Ele estava errando com Deus. E aí, de repente, ele passou por um mendigo. E o mendigo contou toda a vida dele. O mendigo estava bêbado
e em situação de mendicância. Quer dizer, tudo errado ali. Mas Deus usou o dom que deu, mesmo ele estando tudo errado. E trouxe conserto para a vida desse pastor amigo meu. Então, os dons são irrevogáveis. Se você errar, você vai ter que dar conta para Deus um dia do dom que Deus te deu. Você vai ter que dar conta da maneira que você usou, porque o dom não é sinônimo de salvação. E nem de santidade. Nem de santidade. Então, é importante a gente saber para que servem os dons. Para que quando Deus te der o dom, não te suba para a cabeça. Eu já vi muitos pastores chegar diante da igreja e porque havia discórdia, chegou aqui, ó, só eu que mando aqui. Como assim eu que mando aqui? Não sou eu que mando aqui. Não é porque eu sou pastor que eu mando aqui. Não, não. Eu também estou na submissão do Espírito Santo. Quem manda aqui? É o Espírito Santo. É o Senhor que manda aqui. Eu também estou na submissão igual a vocês. Por que eu não inventei nenhum método aqui de busca, né, para os dons espirituais? Porque Deus não me deu ainda. A hora que Deus me der, eu vou trazer para vocês. Mas Deus não me deu, então eu não vou inventar nada aqui, não vou copiar o que a igreja vizinha está fazendo. O que o pastor amigo meu está fazendo lá na igreja dele. Não, não, não. Vocês perceberam, nós estamos aqui há 16 anos. Quando nós viemos para cá, o forte era o método de crescimento da igreja. A igreja com propósito. Então, as igrejas compravam um livro lá e todo mundo seguia o que estava escrito ali. Nós fizemos isso aqui, a irmã Magda, que é mais velha, né? Nós fizemos igreja com propósito aqui na nossa igreja? Não. Nós entramos no G12? Nós estamos nos pequenos grupos ou no MDA? Não. Nunca nós entramos em um método de crescimento da igreja. Por quê? Porque se Deus deu o método de crescimento da igreja, Deus dá lá para aquele pastor que escreveu o livro. Smith, né? Ele não deu para mim. Então eu não vou copiar o que Deus deu para ele lá para trazer aqui para a nossa igreja. Se Deus tem um método aqui para nós, Ele vai me mostrar. Ou vai se evidenciar aqui no nosso meio. Então nós não podemos copiar, ficar copiando por aí, gente. Mas o que Deus dá não é para me engrandecer, não. O que Deus dá é para glorificar a Ele, só. Glorificar a Ele, edificar a igreja, porque não é para me enaltecer. Eu não sou mais, eu sou igualzinho. É como eu falei do Leonardo aqui. Eu sou igual ao Leonardo, não sou mais do que ele, não. Não é porque ele é novo aqui que ele é menos, não, ele é igual. Faz parte também do corpo. Deus me deu um dom diferente. Agora, se você estiver errado, e eu souber, eu vou te corrigir na dureza e no amor da palavra. Não pode ser só dureza. Tem que ser dureza, no rigor da palavra, mas o amor com que a palavra nos dá. Porque se for só a dureza, usando a irmã Magda de novo aqui. A irmã Magda, tivemos uns embates aí mesmo, aconteceu até umas capoeiras assim. Você mais rasteira aí que foi feia a coisa. Mas era o que precisava, era o rigor que precisava. Porque se não fosse assim, ela não teria se submetido. Uma vez eu larguei ela no Unicamp. Fomos nós dois bonitinhos para o Unicamp. Só amorzinho, não sei o quê. Cheguei lá, se rebelou, larguei ela lá e vim embora. Não foi bem assim só. Eu não tinha dinheiro de condução. Eu não tinha, ainda tinha as fichas, né, de telefone. Sim, sim. Não tinha uma ficha de telefone para ligar para meus filhos, entendeu? Não tinha jeito de vir embora nem comunicar com ninguém. E eu sabia de tudo isso, viu? Me largou lá. Os irmãos entendem quando eu falo que o meu galardão já é uma chopila no céu? Vocês imaginam como é que eu fiquei quando eu soube que ele tinha largado a Magda lá? Então assim, ó. Mas eu larguei lá só porque fui rigoroso com ela? Não. Por amor a ela, eu larguei ela lá. Porque se ela viesse de lá a pé, pensando no que ela fez, ela ia chegar à conclusão que ela errou. Ela ia chegar aqui cansada, mas eu errei. Imagina, e eu vim
Só que, olha só, agora eu vou confessar. Depois de 15 anos. Eu tava assim, ó. Se ela me ligar até eu sair da Unicamp, eu volto. Mas se ela não ligar até eu sair da Unicamp, eu não volto, não. E ficou lá. Olha a vantagem, ela não ligou, mas ficou lá. Ai, ai. Porque não é só rigor, é amor. Você acha que eu queria que ela ficasse lá? Eu sabia que ela estava sem dinheiro. Eu sabia que não tinha como ela mais vir embora. Eu sabia tudo isso. Mas eu tinha que deixar ela, senão ela não ia aprender que ela estava errada. Entendeu? Então, se eu não deixasse, ela não seria tratada. Assim, não sou tão ruim, não. Ele fica só me corrigindo. Graças a Deus. E aí chegou lá, eu estava para entrar no médico, né? Estava com os problemas lá e também o médico eu falava, eu estava deprimida, irmã, porque toda vez, a maior parte que ele me levava, eu entrava chorando, mas não era por causa de depressão, por causa dele, me xingava um monte. Aí, mas os médicos falavam, olha a situação dela, tal. Eu não conseguia falar com o médico. Eu chorava, mas não era de tristeza, de raiva, entendeu? Aí eu sei que foi, e que foi assim, ele fica, toda vez que ele foi lá comigo, foi para tratar, né? Ele me levava, mas descia além. Aí eu me revoltei, né? Ele estava lá tratando, aí eu falei, poxa vida, toda vez que você vem me levar aqui, você só fica falando e não sei o quê, eu vou entrar no médico e não sei o quê, se for para continuar assim, vai embora. Mas eu achava que ele não ia embora. Aí foi assim, ele tinha que pegar meus remédios, ele foi lá, e aí eu falei, nossa, eu ficava assim, ai meu Deus, ele foi embora mesmo, né? Não foi. Aí, não pode ser. Aí ele foi lá, pegou, voltou, eu nunca esqueço disso. Aí deu meus remédios, tá aqui os seus remédios, tchau. Aí eu fiquei olhando, falei, não vai. Fiquei olhando, sumiu, ainda fiquei esperando, ele vai voltar. Não voltou, irmão. Foi assim, Deus que me mandou a carona lá, deixou também eu esperando lá, aí apareceu um conhecido lá, que estava por lá, na porta, falei, Jesus, aí, falei, olha, estou sem dinheiro, o ônibus, inventei uma história para pegar a carona. Hoje a gente dá risada, mano, foi triste. Mas eu tinha convicção do que eu tinha que fazer. Ele então, diz que é por amor, tá? Vocês estão escutando como ele ama. Né? Então, assim, ó, é importante que a gente faça conforme está escrito. Agora, vocês acham que Jesus não fez isso que eu fiz com a magra? Fez sim. Para trás de mim, Satanás. Ô, louco. Eu não disse isso, não. Quase, hein, mas não disse. Mas Jesus tratava com rigor, porque era o que precisava. Se Pedro não visse isso, ele não teria sido corrigido. Mas o que acontece? Olha quem que é a Magna hoje. 16 anos depois. A minha cruz foi longa, irmãos. Mas é com amor. Porque o que eu queria? Eu queria que ela fosse salva. E se eu não fizesse o que competia somente a mim fazer? Não adiantava dizer, Mike, faz isso que é Magna. Primeiro, ele não ia saber fazer. Segundo, não compete a ele fazer. Compete a mim. Então, eu fiz. Mas nós precisamos usar o nosso dom com o amor e com o rigor da palavra. Nem mais e nem menos. É só o rigor da palavra. Porque não sou eu que fico evidente. É Ele. É Ele. Então nós precisamos saber disso. Que quando nós recebemos um dom, ele serve para glorificar a Deus, para a edificação da igreja e para glorificar o nome do Senhor. Também nós precisamos saber, só para encerrar, que ninguém escolhe o seu dom. Quando eu nasci, eu não sabia qual seria meu dom. E esses dias, Deus usou o Mike só para me lembrar de uma coisa. Deus usou o Mike
E ele nem sabia para que servia a visão que Deus deu para ele. Mas Deus usou o Mike para me lembrar que eu fui escolhido antes de eu nascer. Antes de eu nascer, Deus tinha escolhido. E sabe por quê, irmãos? Minha mãe, quando teve o meu irmão, que nasceu antes de mim, os médicos falaram que ela não poderia mais engravidar. Não tinha mais como ela engravidar. Beleza. Aí, de repente, a mamãe apareceu grávida. Antes dela engravidar, ela estava lendo o livro de Isaías. E ela disse, se um dia eu engravidar, o nome do meu filho vai ser Isaías. Mas ela não estava nem grávida e nem sabia se ia ser homem. Já escolheu o nome de Isaías. Quer dizer, foi minha mãe que escolheu mesmo? Não, foi Deus que me escolheu. Aí, de repente, a mãe apareceu grávida. E o nome é Isaías, que sou eu. Sou Joe. Quer dizer, Deus usou o Mike para lembrar que há 53 anos atrás, Deus me escolheu antes de eu nascer. Porque minha mãe nem podia engravidar. E ela engravidou e colocou meu nome de Isaías. Então foi Deus que me escolheu. Quando eu, com 10 anos, eu tinha 10 anos quando eu entendi sobre a salvação e que eu entreguei minha vida para Jesus, eu tinha 10 anos. A primeira coisa que eu fiz depois da oração de confissão foi dizer para minha mãe que eu queria tocar vários instrumentos e que eu queria ser pastor. Foi a primeira coisa que eu falei para minha mãe. Eu não só falei, eu escrevi. E quando foi para me batizar, eu entreguei para o pastor Eugênio, e ele guardou quase 30 anos esse bilhetinho meu. E quando ele ficou sabendo que eu era pastor, ele veio me devolver o bilhete. Está perdido lá em casa, não sei onde que está, mas está lá em casa esse bilhete, que eu guardei tão bem, ou a minha esposa guardou tão bem, que a gente não sabe onde que foi que guardado. Mas está lá em casa. Então Deus usou o Mike, ele nem sabia disso. Que Deus usou ele para me lembrar que Deus me escolheu antes de eu nascer. E vocês não sabem a alegria do meu coração quando Deus me lembrou disso. Que eu não sou pastor por acaso. Não sou não. Eu sou pastor hoje porque Deus me escolheu antes de eu nascer. É por isso que eu sou pastor. E quer que eu fale um negócio para vocês? Bom, vocês sabem disso. Eu sou um pastor meio diferenciado dos outros. Não é todo pastor que é assim, não. E vocês sabem disso. É bom a gente completar para não ficar nenhum, assim, quando ele falou isso, foi lá em casa, falou, é uma coisa muito dura, né? Eu fiquei tão coisa que eu fui até consultar com um outro pastor, né? E assim, na razão, muito ouvindo uma coisa dessa, eu falo, meu Deus, né? Isso aí também é um exagero. Porém, irmãos, passados-se poucos dias, um mês mais ou menos, eu contei isso, né, para vocês. Eu estava lá em casa, assim, do nada, eu estava em casa, eu consigo ver a cena. Eu estava assim, acho que sentada, não sei, veio, do nada, assim, veio uma mão muito forte, assim, e bateu na minha cabeça. Uma mão grande, bateu na minha cabeça. E eu fui caindo. Daí, conforme eu caía assim, eu começava a ouvir gritos apavorantes, gritos assim, socorro, mas gritos assim, sabe? Aqueles filmes de terror, um monte de gente gritando. E conforme eu fui caindo, aquelas labaredas, aquelas chamas, labareda, né, de fogo assim, por todos os lados, era um buraco enorme, assim, aquelas labaredas. Sabe, como chama aquele vulcão? As paredes, assim, escorria aquele fogo. E aí, conforme eu fui chegando lá embaixo, eu fui vendo as pessoas queimadas, com fogo no corpo, gritando, socorro, socorro. E eu caí assim, ó, deitada, com a cabeça assim de lado, esticada, deitada ali. E aí, falei, eu não gosto nem de lembrar. Aí eu, meu Deus, acabou para mim. Eu gritava lá, acabou para mim. Eu estou no inferno, sabe? Eu gritava. Irmão, num desespero que nunca vou saber explicar. Porque tinha acabado, entendeu? Eu vi que eu estava realmente lá embaixo no inferno. E eu não tenho, assim, quando veio na sua cabeça, acabou a sua chance, acabou, não tem mais jeito. Entendeu? Eu não estava dormindo. Eu acho que eu estava sentada e do nada me aconteceu isso. Aí, de repente,
eu voltei ao normal. Meu Deus, entendeu? É como se fosse um sonho, mas não foi um sonho. Então, Deus me mostrou que o que Ele falou, aí foi onde a gente foi, né? Deus foi transformando e eu passando a entender que não era brincadeira, né? Que eu tinha que ser transformada realmente. Então, eu estou explicando isso para, né? Às vezes a pessoa fica, nossa, que absurdo, né? Que também é demais. Mas não, Deus confirmou depois que realmente Ele me mostrou eu no inferno. Eu senti, eu não vi, eu senti toda a cena, entendeu? Então, é só para dar uma explicadinha. E foi Deus que me mandou lá de Pedreira, vim falar só isso para ela e voltar embora. Eu só vim, falei, né? E voltei embora, porque foi Deus me mandou falar só aquilo. Não era uma visita. Deus mandou um recado. Eu saí lá de casa, vim na casa dela, entreguei o recado, a visita durou 1 minuto. Falei e voltei embora. Porque Deus falou que era só falar isso e voltar embora. E foi o que eu fiz. Então, mas hoje a gente sabe disso, na época eu não sabia. E se eu me acovardo e não falo, ela não ia saber que foi Deus. Então, mas eu falei isso por amor. É duro? É. Mas porque eu amo a irmã Magda. E eu quero ver ela no céu junto comigo um dia. Porque pode ter certeza de uma coisa, irmãos. Falo para a igreja, quem quiser saber. Eu vou para o céu. Pode ter certeza disso. Eu vou para o céu. Não é porque eu mereço, não. Porque merecer nenhum de nós merecemos. É porque eu aceitei Jesus no meu coração e cumpro o que está escrito aqui na sua palavra. E quem aceita Jesus no coração, tem a fé firmada somente em Jesus Cristo e cumpre o que está escrito aqui, pode ter convicção de que vai para o céu. Porque é esse o requisito da salvação. Eu também quero que os irmãos estejam comigo. Então, retomando aqui, ninguém escolhe o dom. Deus dá o dom que Ele quer para quem Ele quiser. Não fui eu que escolhi. Foi Deus que me escolheu antes de eu nascer. Antes de eu nascer. E é por isso que hoje eu estou aqui em Santo Antônio de Posse. Eu moro em Pedreira. Mas Deus me mandou para Santo Antônio de Posse, há 16 anos atrás, para que eu estivesse fazendo esse trabalho aqui. Quando nós viemos para cá, não tinha nenhuma pessoa. Eu vim orar, uma semana antes, eu vim orar pelo tio do Binho, e perguntei se eles queriam receber estudo. Eles falaram que sim, conversei com o pastor, e na semana seguinte vim eu e o Noel. E foi o Noel que fez a primeira oração dando início a esse trabalho aqui, há 16 anos atrás. Foi o Noel. Estava eu e o Noel juntos, dando início a esse trabalho, que não tinha nenhuma pessoa. Aí, Deus nos concedeu a graça de entrar naquela família, depois fomos para outra e estamos aqui até hoje. Glória seja dada ao nome do Senhor, né? Então, só para encerrar aqui, né? Quando você receber um dom de Deus, não se ensoberbeça. Não deixa subir para a cabeça. Por quê? Porque não é porque você merece, ou porque você é bom, ou porque você é melhor do que os outros. É porque Deus viu graça em você. E Ele quis te dar esse dom para glorificar o nome dEle e para a edificação da igreja. Não somos nós que usamos o dom, é o dom que nos usa. Então, seja servo. O dia que você receber um dom de Deus, seja servo. Cumpra o propósito para que Deus te deu. E pode ter certeza que você vai estar agradando a Deus. Porque toda a honra e toda a glória é somente dEle. Não é minha, não é sua, não é de ninguém. É somente dEle. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esse dia. Que a Tua palavra fique viva e eficaz em cada coração, Senhor. Pedimos a Tua bênção, a Tua graça sobre o Teu povo. E despede-nos da Tua paz em nome de Jesus. Amém. Está encerrado, irmãos. Que Deus os abençoe.